Pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E a nossa quarta temporada está tão maravilhosa como foi a terceira inteira, cheia de episódios que eu não sei como, nos nossos 130 e poucos episódios aqui, temos sempre algo novo, algo que ainda não tratamos e conversamos. E por isso hoje a gente vai falar sobre varejo, sobre as Retail Tech, né, que é aquelas startups de tecnologia na área de varejo. Então são coisas que a gente nunca tratou aqui no MatrizCast. Eu estou pronto aqui com o meu caderno para anotar e aprender com um grande convidado que a gente tem aqui, que é o Alexandre Valdívia. Seja muito bem-vindo, Alexandre. É um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Opa, eu que agradeço, Fabinho. Obrigado pelo convite. Uma honra tá aqui. Muito bom. Uma ótima surpresa. É muito bom participar dessas coisas. Bacana demais, né? Vocês estão vendo aqui na imagem, né? Quem tá vendo as imagens, o Alexandre é um cara especial. Você vê que ele tem um computador aqui clássico ali atrás, ele tem peças muito bacanas, né? Uma camiseta do Star Wars. Vai ser cheio de conhecimento e aventuras aí esse nosso episódio, né, Alexandre? Vou fazer um merchan. Os desenhos são meus também. Ah, é? Eu que desenho, é. Olha só que bacana, muito bom. Essa é a habilidade. Aqui em cima também. Habilidades, quem sabe a gente não vai entrar nessa área aí quando a gente estiver no meio do episódio, Alexandre, né? Porque eu gosto sempre. Depende, assim, me perguntaram várias vezes, mas que caminho a gente vai? Eu falei, depende. Depende do que você me contar sobre você e do que eu ficar curioso para saber e achar que é um caminho bacana. O último episódio que eu fiz, eu falei pro cara, eu mudei de caminho umas 4 vezes, né? Porque você ia falando uma coisa diferente, eu falei, pô, eu acho que é legal a gente conectar. Mas, enfim, para a gente começar aqui, Alexandre, né? A gente vai falar sobre varejo, né? Sobre essas startups de tecnologia na área de varejo, mas como a gente está falando com pessoas sobre escolhas, né? Seja o jovem que vai escolher sua profissão, seja a pessoa que já está numa transição, mas é sobre escolhas. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua escolha, né? Conta pra gente como foi, né, o Alexandre até chegar nesse ponto, né? Como que você se interessou, né, nessa área de tanto de empreendedorismo, né, na área de startups de tecnologia, como varejo, né? Como é que você se viu, né, dentro deste mundo? Como é que foi um pouco da sua trajetória até chegar neste ponto, Alexandre? Perfeito. Obrigado. Vou tentar pensar agora, organizar as coisas aqui. Eu acho que tem Primeiro, achei muito legal a sua iniciativa de ter esse espaço para a gente falar de carreira, de mudança de carreira para quem está escolhendo. Eu acho que quem está escolhendo, principalmente, eu tenho um filho que está chegando numa idade de escolher carreira. Bacana. E eu vejo como é difícil isso. Até porque tem uma pressão muito grande da sociedade, dos pais, até de que com 17 anos você tem que escolher o que você vai ser para o resto da sua vida. Né? E eu tenho tentado ensinar para ele que não, primeiro que o diploma não define ninguém, né? E são as suas escolhas, e ainda mais do mundo que, como a gente está hoje, inteligência artificial, e as mudanças são tão rápidas, não é só um clichê, mas é a primeira vez na história que 5, 6 gerações estão convivendo juntas. Então todas as mudanças são muito rápidas, e o mais provável é que hoje quem está entrando no mercado de trabalho ao longo da vida vai ter 5 profissões diferentes. Sim. Né? Então o diploma tem muito pouco a ver com isso, com que você, a menos que você queira ser médico, advogado, claro, né? Tem coisas que você vai ter que ter o diploma daquelas profissões. Mas e outra coisa que eu tenho convicção é que nunca é tarde para escolher, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para tentar também. E falo isso porque, para mim, a minha vida profissional começou porque eu desenhava. Eu mostrei, né? Quem tá só ouvindo não vai ver, mas são os desenhos aqui atrás da parede. Eu desenho desde que eu nasci, eu acho. Nunca consegui fazer, nunca fui de desenhar hiperrealismo. Meu negócio sempre foi esse tipo de cartoon, assim. Lia médio pra caramba, eu tenho aqui meus artistas favoritos. E eu tinha uma professora na escola que falou, ela falou, você tem que fazer publicidade porque você desenha. E eu nem pesquisei, eu fui fazer publicidade porque eu desenhava. E a hora que eu cheguei na publicidade, eu descobri que ninguém desenha na publicidade, né? E aí um professor meu percebeu que eu tinha, na verdade, uma alma de designer, não de publicitário, e me mandou fazer uma entrevista com o cara que fez esse pôster aqui, da Eco 92, Guto Lacasse. E na hora que eu entrei no ateliê do cara, eu falei, meu, que mundo é esse? Tipo, eu tava no fundo tava num porão na Pamplona, o cara tinha de helicóptero de controle remoto, a caixa de papelão desmontada que ele desenhava,
cara, que mundo louco é esse? Eu falei, o que você é, Guto? Ele falou, sou designer. Eu falei, o que você estudou? Arquitetura. E não vou entrar nos detalhes, mas foi uma conversa incrível. Tô para revê-lo esses dias, inclusive. Bacana. E ele, na hora, ele me deu uma aula de arquitetura, de urbanismo. Mas ferrou, eu tô estudando publicidade, né? Falou, Guto, o que eu preciso para ser designer? Ele falou, cara, design é desenho. Eu falei, pô, beleza, desenhar eu já desenho, né? Ele falou, você precisa ter bom gosto. Aí eu falei, ferrou tudo de vez. Eu falei, caramba, e agora? Como que eu descubro o que é bom gosto? E aí, sabe que isso me pôs num caminho, Fábio, de sempre tentar encontrar, exercitou o meu olhar para enxergar o que vinha lá na frente, sabe? Porque não tem uma definição de bom gosto, né? Bom gosto é um monte de coisa que algumas pessoas concordam que é bom. Tem um gosto em comum e concordam que é bom. Não tem o que é bom gosto para um grupo, não é bom gosto para outro grupo, mas de certa forma você tem alguma coisa ali num lugar comum que as pessoas, no geral, as pessoas olham e falam, meu, isso daí é bonito. E eu descobri que o design tem tudo a ver com isso. Né? O design não é a capacidade de você acumular coisas, é a capacidade de você pôr um monte de coisa junto e tirar as coisas certas e simplificar tanto que fica lindo o negócio. Isso é o bom gosto, Sim. Na minha definição, pelo menos de bom gosto. E aí, nessa carreira de designer, eu fui designer, vou falar do design, tá? Depois, se me faz outra pergunta, eu volto para o empreendedorismo para não me esticar muito aqui. Mas aí, como designer, eu comecei desenhando peça de promocional numa agência de promoção que me fez apaixonar pelo varejo e me fez retornar para o varejo 20 anos depois. Eu não segui minha carreira no varejo, eu retornei para o varejo faz 5 anos. Mas me fez desenhar peça promocional, me fez desenhar marca, me fez desenhar site. O primeiro site para iPhone do Brasil, quando lançaram o iPhone em 2007, que a gente falou, cara, a internet vai ser nesse negócio agora. O primeiro site para iPhone que foi feito no Brasil foi meu sócio e eu fizemos. Então a gente tinha esse desejo da coisa nova, assim. Então a gente aí virei designer de interface. Depois, na hora que eu estava ajudando a desenhar interiores, porque eu queria desenhar espaços físicos. E aí, a hora que eu acordei, eu estava desenhando tecnologia, que é onde a gente está hoje. E levando a tecnologia, levando o que é digital para o mundo real, para o mundo físico. Daí que vem a minha empresa, inclusive, Alice Wonders. Então, tem o design, é uma linha mestra, né? E o empreendedorismo, claro, injetou uma adrenalina nessa história, né? Mas ou nitroglicerina, depende do ponto de vista também. Mas foi o design que me conduziu até aqui. Curiosamente, aquela paixãozinha pelo varejo, eu amava lá a promoção no varejo e tal, eu acabei voltando hoje, mas com uma pegada completamente diferente. Muito bacana. Assim, Alexandre, eu nem imaginava, e eu gosto disso, né? Porque antes de, às vezes, falar, brifa um pouquinho, não quero que brife nada. Porque eu quero ter a surpresa ao ouvir a trajetória. E eu fico totalmente, assim, ligado, né? Porque eu gosto de ouvir a trajetória, eu acho super bacana. E, assim, eu falo que, como eu aqui tô ouvindo todo mundo, eu ouvi os 130 e poucos, eu fico tão feliz, às vezes, porque realmente é o que você fala. A grande esmagadora maioria das pessoas que sentaram aí e falaram comigo não tiveram uma carreira linear. Uma grandíssima maioria. Assim, foi para um lado, depois foi para o outro. Às vezes, dá um monte de volta, né? Você também foi para a área de design, nem ainda contou ainda como que volta para o varejo depois, que a gente vai falar. Mas assim, não é linear, é como você disse no começo aqui, que eu anotei, estou escrevendo. Né? Essa pressão que eu acho que existia na nossa época, mas bacana agora você ter um filho que está nessa fase, né, de escolher, e justamente para você tirar essa pressão dele, porque não tem mais sentido, né? A gente muda o tempo todo mesmo. Eu acabei de falar para você, eu estou mudando, né? Eu trabalho com carro, mas não sei até quando, mas eu sei que está acabando, cara. Né? Eu sei que está acabando porque eu vejo a mudança em mim, eu estou mudando, né? Não quer dizer que não serve mais para mim ou não, mas a gente vai evoluindo, né? A gente vai mudando as habilidades, a tecnologia vem com um caminhão de coisas pra gente, né? Eu já mudei a forma como eu trabalho hoje com automobilismo, daqui a pouco vão ser outras coisas. Então é muito bacana você trazer isso, né, de uma forma que é o primeiro comentário que eu queria fazer dessa sua apresentação. Agora depois, né? Olha como você foi indo caminhando para mim. Sabe o que eu lembrei?
conforme você tá falando, eu não tenho essas habilidades que você tem, com certeza, mas eu sempre gostei de desenhar, cara. E eu desenhava desde pequenininho, né? Eu lembro que eu desenhava melhor, pelo menos que o pessoal da minha sala, né? Não era nada demais, mas eu lembro que eu era sempre um aluno que se destacava nas aulas de artes e tudo mais. E eu hoje, né? Hoje, como um desenvolvedor de software, eu sou uma pessoa extremamente noiada com a qualidade visual e como está sendo feito a parte de entrega de front-end, porque eu faço toda a parte, né? Como uma pessoa falaria que é o full stack. Né? Eu pego dado, transformo dado, eu penso no software. Como eu estou trabalhando dentro de um ecossistema no qual eu desenvolvo algo que eu vou executar depois, eu conheço do negócio, então eu estou desenvolvendo imaginando eu usando o meu programa, né? Porque eu vou estar lá na ponta, lá no dia da corrida, com o piloto no rádio, falando usando o meu programa. Então eu conecto as coisas. Mas a parte visual, para mim, ela é fundamental. Né? Hoje, por exemplo, eu estava fazendo, eu falei, essa cor dói no meu olho. Vou lá, mudo a cor. Né? Pega uma coisa que faça sentido, algo que converja entre tudo ali. Então eu sou um cara super preocupado com isso. E você vai entender onde eu quero chegar. Por que eu estou preocupado com isso? Porque eu quero que o cara que veja o meu software ele goste da imagem. Eu sei que aquilo, quando ele vê, eu quero que seja agradável para ele o projeto como um todo, como eu escolhi, com uma forma de apresentação. E por que eu estou falando isso? Você, como designer, né, deve ter N mil, né, objetivos, mas no fim é de entregar, como você falou, pegar o bom gosto, como você tentou definir, e produzir algo que seja de bom gosto, né, que as pessoas gostem, que seja agradável, né, que faça daquele produto um produto mais atrativo. E agora, quando a gente vai conectar em varejo, e chegar em varejo, tem uma coisa super importante que se fala em varejo, que é a experiência do cliente. E na minha avaliação, um dos aspectos de uma experiência do cliente é você ter um bom visual, né? Você ter um produto bem apresentado, você vai comprar de certa loja que você chegue lá, seja lá, vamos pensar no site, que eu sou um cara mais de tecnologia, que seja uma coisa bem feita, né? Porque eu acho que isso muda muita coisa. Né, desde a concepção de um produto e desenvolvimento. Eu lembro até quando eu estava fazendo, e falo isso para muitas pessoas, quando elas falam, Fabinho, você não acha que você fica muito noiado, né, com esse negócio? É só um detalhe. Eu falei, cara, eu li a biografia do Steve Jobs, e né, você tá com um Apple aí atrás, né, e ele falava assim, cara, ele fazia o interior, o acabamento do interior das peças, algo que assim, se você não abrir o negócio, ninguém vai ver isso daí. E ele falava assim, porque é dessa forma, né, pensando nos detalhes, que você acaba fazendo isso sempre, né? E a experiência do cliente, sempre ele foi a experiência do cliente, né? Tudo em volta da Apple é isso, e é esses detalhes. De certa forma, desculpa te cortar, mas de certa forma eles inventaram um unboxing, né? Porque a primeira embalagem foi a Apple que inventou essa história da embalagem ser um momento mágico. Cada parte da embalagem que você... E hoje existe uma indústria de unboxing e que às vezes a embalagem é horrorosa, mas todo mundo nasceu daí, da experiência de abrir uma embalagem, que antes era só cortar a fita, né? Exatamente. E agora, convergindo no que você falou e aonde eu quero chegar com a minha história é como você vê a importância, tá, da experiência do cliente para o varejo e o quanto essa parte de design, né, isso contribui para que hoje você consiga, né, desenvolver produtos com melhor qualidade, que consigam prosperar com maior experiência do cliente. Como que você conecta esse lado seu design com a experiência do cliente nessa parte de varejo, Alexandre? Opa, perfeito. O design é uma coisa... não vou me meter na genética, na ciência, mas é quase como se estivesse no DNA, né? Essa foi parte, e talvez esteja de alguma maneira, né? Porque eu falei, desenho desde pequeno, você tenta entender como as coisas se conectam, faz parte da cabeça do designer entender como as coisas funcionam. Então, eu, desde pequeno, fui aquele que desmontava as coisas para saber como funciona, eu desmontava para ver minha mãe montar os brinquedos de volta, e hoje eu sou o que conserta tudo em casa. Assim, acho que tem essa coisa. Então, o design te ajuda a entender como as coisas funcionam e ajuda a colocar as coisas no lugar certo. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Você falou do aspecto estético e visual das coisas. Para mim, acho que o grande desafio do designer é contar a história a partir dos elementos que você não vê. Então, a tendência natural do ser humano é encher de informação para poder falar o máximo que a gente pode. Vale a pena para quem está ouvindo a gente, vale a pena para você, procura no YouTube um vídeo antiquíssimo, chama Caixinha do iPod segundo a Microsoft.
ou em inglês, a versão em inglês, enfim, é como se a Microsoft tivesse feito o iPod, que é a cabeça não do designer, mas eu tenho que enfiar toda a informação aqui dentro para todo mundo saber do que se trata. E a Apple vai lá e põe o iPod branco de um lado, o Miles Davis tocando do outro, em preto e branco, sabe? Não tem nada, não tem spec, não tem nada. Só tem sonho, só tem desejo. Para mim, é essa capacidade sintética, assim, de você juntar toda a informação e tirar. O Steve Jobs, aliás, o Steve Jobs não, o Warren Buffett, eu li, acho que na biografia dele, o Warren Buffett falou o seguinte: as pessoas bem-sucedidas dizem não para muita coisa, as extremamente bem-sucedidas dizem não para quase tudo. E isso vale para o design. Um design extremamente bem-sucedido diz não para quase tudo. Né? E aí eu acho que quando a gente vai para a experiência, o que aconteceu hoje? O ser humano, a gente veio durante muito tempo, a gente recebia informação. Você ia para um supermercado, você liga a televisão, tinha lá um comercial que ficava martelando na sua cabeça para você comprar aquele negócio. E aquela era a única história que você sabia. Você ia lá, comprava o negócio, gostei, não gostei, você não tinha para quem falar, a não ser uns amigos. Fala, pro seu amigo, isso aqui é uma porcaria, não compra. Com a internet, a gente sabe muito bem disso, o público ganhou voz, a conexão expandiu para o bem e para o mal, né? As conexões se expandiram. Antes você conseguia só se conectar com 20 pessoas no máximo ao mesmo tempo durante sua vida. Hoje você se conecta com mais de 100. Você sabe o que está acontecendo com amigos de infância que você não fala mais. Então isso exponencializou a necessidade por conexão e a informação também. Essa loja aqui é ruim. Não vá lá, a experiência é terrível, o produto é ruim. Isso cai na boca de milhares de pessoas de repente. Né? E aí o consumidor, ao invés de ser mandado comprar, inverteu o jogo e falou, agora eu quero exigir. Só que, como dizia bem Steve Jobs, já que ele está sendo o centro, a Apple está sendo o centro aqui da nossa conversa, é uma baita experiência, inclusive, ele falou, o cliente não sabe o que quer. Eu acho que eu diria o seguinte, o cliente não sabe pedir o que quer. E o nosso trabalho é descobrir o que o cliente quer, observando o comportamento, observando como as coisas estão acontecendo. E a gente usa na empresa uma metodologia que a gente tirou de um livro que chama The Experience Economy. São 2 professores de Harvard, escreveram esse livro em 98. E eles usam uma matriz para desenhar a experiência, e essa matriz tem 4 quadrantes. Um é o entretenimento, a educação, a estética e o escapismo. Então você tem toda a razão. A estética tem uma importância fundamental na experiência que a gente vive. A educação é sobre educar, é sobre aprender como funciona o negócio, como eu compro aqui, quais as funções do produto. O entretenimento é entretenimento, não precisa explicar. Sim. E tem o lado do escapismo, que te tira da sua realidade. E é interessante, eu vi um webinar do MIT de neurociência sobre experiência do consumidor. E o professor estava dizendo, quanto mais emocional a conexão que você cria, mais imersiva se torna a experiência. Então, para tirar a pessoa da realidade dela e focar no seu comunicado, você precisa criar uma conexão emocional profunda com a pessoa. E isso fez com que as lojas entrassem em colapso. No começo dos anos 2000, começo da década de 2010, na verdade, surgiu um termo que todo mundo começou a chamar de apocalipse do varejo. Shopping centers fechando nos Estados Unidos, as lojas físicas acabando, esvaziando, e-commerce subindo. Acontece que até hoje, 80% das vendas do varejo são feitas na loja física. Porque a gente quer conexão, a gente quer ir para a loja. Não é só que a gente quer tocar as coisas, a gente quer falar com as pessoas, a gente quer interagir, mas a gente quer praticidade, a gente quer comprar online, pagar mais barato, a gente quer estar num lugar bonito, ou seja, a gente está numa era que tem 1 milhão de perguntas e 1 milhão de respostas. Quando 20 anos atrás você tinha 1 milhão de perguntas e uma resposta, entendeu? Só tem uma resposta certa. Agora tem um monte de respostas para ser dado. E aí tem empresas como a minha, tem um monte de gente, arquiteto, gente de tecnologia, designer, estudando como transformar esse espaço físico, como aprimorar, como melhorar essa experiência que o cliente tem quando tem contato com a marca, quando tem contato com o site, quando entra na loja física, quando compra o produto. Todo mundo hoje fala, cara, se eu não agradar esse cliente, eu estou perdido, né? Eu vou à falência, eu vou parar de vender, o meu negócio vai ser bem sucedido.
Resumidamente. Muito bom, Alexandre. Você sabe que você já me fez aqui, eu já estou mudando de novo o caminho, vendo outras perguntas, porque você falando, né? Você disse é muito correto, isso principalmente para mim. Eu sou uma pessoa extremamente carente de conexões quando eu vou fazer alguma coisa. Assim, eu sou capaz de programar um chatbot para você tranquilo. Mas assim, cara, eu tenho pavor de falar só com máquina. Pavor, assim, eu não consigo ter uma coisa. Porque não dá, eu preciso ter uma interação. Eu sou um cara que se você mandar uma mensagem para mim, você responde, oi, tudo bem? Eu respondo, oi, tudo bem, e você? Um monte de interrogação. Já puxo 3 papos, às vezes manda um parágrafo, o cara só mandou um oi, tudo bem. Então, assim, eu preciso realmente de interação, isso é muito bacana. Agora, antes de eu entrar nessa parte de interação, que é a pergunta que eu quero te fazer, para a gente entrar um pouco em algumas partes específicas do varejo, você quando falou de conexão emocional, eu sempre conecto com algo que aconteceu, eu quando fico nessa bicicleta aqui, às vezes é bom que eu gosto de pedalar dentro de casa, porque eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, uma delas é estudar inglês. E eu tava vendo um TED, né? Um TED, eu adoro ver TED para treinar a minha oratória e aprender coisas novas, né? Ou coisas interessantes. E aí eu tava vendo um TED antigo, cara. Eu sempre esqueço o nome das pessoas, mas é antigo, né? Inclusive eu já tinha lido sobre isso num livro de storytelling que eu tenho aqui. E ele fala sobre o círculo dourado, né? E você falando isso para mim, acabei de lembrar disso. Isso. Porque ele fala assim, pô, as pessoas querem vender primeiro o porquê, como e o que, né, na sequência. Eles falam que as pessoas invertem a ordem, muitas empresas. Primeiro ela fala o que ela vende, né? Eu até anotei aqui que você falou, o que ela vende? Ah, a gente faz televisões, etc, com isso e aquilo. Depois ela fala como, a gente faz isso com a tecnologia tal, utilizando processadores tal, não sei o quê, e depois ela fala o porquê que ela quer te vender, né? E nós somos isso, fazemos isso porque queremos produzir uma coisa XPTO, sei lá, por exemplo, uma empresa que tentando vender TV. E ela fala que as grandes sucedidas fazem o contrário, tipo, de novo, na Apple, né? Ela vende um sonho, né? As pessoas que estão cansadas do status quo, que querem mudar, tal, ela começa assim. Depois ela fala, e a gente utiliza as tecnologias para criar produtos assim, etc. Depois ela fala, e daí eu fiz o iPod. Quer comprar o iPod? Mas ela fala justamente, a venda ela acontece pela conexão que aconteceu emocional ali, né? Ela não tá conectando com você porque tá te dizendo que você precisa de um iPod. Não, ela tá primeiro conectando que ela quer quebrar o status quo, que ela quer quebrar N coisas e ela se conecta com você. Então esse é um caminho, né, que falam desse círculo dourado. Eu falei só para relembrar e você pode dar sua opinião também sobre ele, como ele é bacana para essa parte de vendas. Mas a minha pergunta mesmo seria sobre a realidade aumentada dentro do varejo. Já que a gente vai falar sobre startups, sobre tecnologia, eu quero te perguntar como você enxerga esta inserção, né, que já está totalmente imersa sobre tecnologia, talvez varejo, mas como é que você vê esse caminho de tecnologias no varejo com realidade aumentada? De novo, falando sobre a Apple, acabou de vir o Apple Watch, né, eu tô vendo direto aí de... o Apple Watch, aí, o Apple Vision Pro, e eu tô vendo direto vídeos, assim, de uma nova experiência, uma nova imersão. Hoje ainda, talvez... Está um pouco distante do comum, né? Porque ainda é caro, etc. Mas como você vê isso dentro do varejo? Você acha que isso é, sim, uma tendência? Você acha que é um caminho? Como que você vê essa conexão entre a realidade aumentada e o varejo nessa experiência do cliente, né? Que nada mais é do que isso. Claro. Então, eu acho que a primeira... Eu vou dividir um pouco as realidades aí, né? A realidade aumentada, um dos primeiros usos quem fez foi a IKEA, que na época que a realidade aumentada precisava imprimir um código, pôr no chão, né, para aparecer o negócio. E hoje o celular tem sensor LiDAR, sei lá, e que escaneia o ambiente e já põe o negócio lá. O móvel, seja o que for. E lembro que aqui você comprava, você podia ver a cadeira em cima, como ia ser isso, falando mais de 10 anos atrás. Hoje você abre o aplicativo da Amazon, da Tok, da Madeira, você pode ver na sua casa como vai ficar a cadeira, o ambiente, a cafeteira, enfim. Então, encurtando, assim, tem total sinergia, né? A realidade aumentada. Só que esse universo não para na realidade aumentada. A gente tem a realidade aumentada, a realidade virtual, a realidade mista, né? Que é um pouco do que a Apple não gosta de usar nenhum termo que ninguém usa, então ela está chamando de computação espacial, que é genial também. Você tira o computador do frame físico e ele vira tudo, né, em qualquer lugar. O Mark Brown, no vídeo dele, o nosso time, meu sócio comentou, ele falou que depois de 1 hora usando, você não sabe mais o que é realidade e o que não é.
Olha que fantástico. E a qualidade da tela nem é melhor ainda. Como nas palavras dele, essa é a pior versão do Apple Vision, que é a primeira. Né? Eu imagino que vem por aí. Eu acho que as realidades, essa história da realidade mista e a realidade expandida, a gente está só começando. Hoje, para comprar, você já tem um monte, como eu falei, um monte de empresas que você abre o celular e você consegue ver como o objeto que você quer comprar. Na loja você consegue obter informação. Eu acho que tem momentos que a gente vai descobrir cada cliente, lembra, são 5 gerações, né, juntos. Então, cada perfil de cliente, cada produto, cada marca não só vai exigir, vai permitir misturas diferentes de uso dessas tecnologias. Algumas você só vai usar em casa, outras você vai usar na loja, outras você vai misturar. Eu acho que a gente vai evoluir logo para estar realmente o óculos que é desse tamanho hoje vai virar igual o Meta, vai virar pequenininho, você vê tudo, e que vai virar lente de contato, sabe? Sei lá, eu não dou 5 anos, já tem gente testando, né? Lente de contato de realidade. Então não vai demorar. O que eu acho, qual a vantagem de tudo isso? Né? É legal pra caramba pro consumidor, é mais do que game, já passou da fase gimmick, virou um way of life, assim, é uma coisa que a gente já usa sem perceber. Né, filtro de maquiagem é realidade aumentada. Né, você comprando a maquiagem ou não, filtro de AI é realidade aumentada. Então já faz parte da nossa vida, já é um metaverso, né? A gente já vive no Matrix já. Então cara, só com nerd velho, então é pior ainda. Mas eu acho que aí qual a vantagem? Aí entra num assunto interessante de levar a tecnologia para o mundo físico, que é poder entender melhor o consumidor, o cliente. Lembra lá na web, quando o Google lançou o Google Analytics, a gente começou a descobrir como as pessoas se comportavam na internet. Agora, com a tecnologia no mundo físico, a gente consegue descobrir como as pessoas se comportam no mundo físico, no mundo real. Antes era só no celular, né? O Google está rastreando, aqui a Apple está rastreando a gente. Mas, por exemplo, a gente lá no escritório, a gente fez um algoritmo que chama Granometrics. Todas as nossas experiências, tem um IoT nosso que a gente desenvolveu e tem qualquer fonte de informação. Eu pego telemetria de geladeira, abre e fecha de porta, aquele sensor de estacionamento de shopping, e a gente joga no nosso algoritmo e ele cospe insight. Entendeu? Qual é a hora do dia que mais gente ocupa as vagas do lado direito do shopping? Sei lá, que é o esquerdo. Entendeu? Você consegue descobrir qualquer coisa. Que horas do dia que abre mais a geladeira? Qual a flutuação de temperatura nesse horário que mais abre e fecha a geladeira? Cara, tudo isso. E aí você começa a entender as pessoas. Hoje o lojista, o varejista sabe o que vende e quando, que dia vende. A gente consegue falar o que não vende, mas que horas tem mais procura pelo que não é vendido. Eu consigo falar para ele o que é mais vendido e que horas, inclusive. E traçar esses dados. A gente tem uma loja de computador que eu sei, é num shopping, o shopping bomba na hora do almoço, mas a hora que tem mais procura por computador, por laptop é 5 da tarde. Numa quinta-feira é o melhor dia, que tem mais procura de laptop, né? Mais volume, mais tráfego em volta da mesa de laptop. E aí ele tem um monte de informações legais, ele otimiza a equipe, ele põe mídia, faz promoção, enfim, muda completamente a história ali, se conecta de um outro nível, usa isso para criar uma conexão mais forte ainda com o público dele. E aí, imagina isso, realidade aumentada, você está com o seu celular na mão, está com óculos, as marcas, o algoritmo está aprendendo tudo que você faz, né? Porque você está imerso nessa nova realidade. E aí as marcas estão te devolvendo coisas também que são benéficas, são legais para você. Sim, muito bacana você falar e ter essa. Eu também acredito. Eu quero muito um dia. A gente vai pôr nessas lentes de contato, ver as coisas aumentadas e ter essa experiência, né? Porque eu acho que assim isso é muito fantástico. Eu, como adoro tecnologia, eu gosto muito disso e melhora a questão de experiência, né? Eu sei que existe uma série de discussões, né, sobre a questão do uso de dados, sobre essas empresas, nossos, etc, etc. E eu não quero entrar nesse âmbito, né? Eu estou tentando partir de uma premissa que as coisas feitas eticamente, né? Mas assim, partindo disso, beleza, a empresa
pegou os seus dados, a maneira como você... E tem um amigo que eu discuto muito isso com ele, né? Ele já teve até vários episódios aqui. Eu falo, cara, tudo bem, tá tudo certo. Pode pegar, desde que ela me devolva uma experiência melhor, ou desde que ela... Não tem problema. Tá tudo, tá dentro do game, né? Ela pegou o dado meu, mas ela vai me entender melhor. Assim, eu não sei se você já teve experiência com... Por exemplo, você pegar... Tem webs que ela não faz isso com você. Tipo, o Google faz. Né? Você pode, se eu colocar uma pesquisa no Google e você colocar uma pesquisa aí no seu, a resposta vai ser diferente da minha. Cara, isso aí, daí quando alguém fala, pô, mas o cara sabe que você pesquisa, aí você fica meio assim, fala, bom, eu vou usar um que não precisa. Tudo bem quem gosta, tá? Eu só tô dizendo a minha experiência. Eu entrei, cara, eu fiquei apavorado. Porque eu ia pesquisar as coisas e não via nada do que eu queria. Vinha um monte de coisa porque o software não me conhecia. Então, assim, tem seus prós e contras, tem opiniões prós e contras, mas na minha visão, para mim, é uma coisa bacana dentro que feito com responsabilidade, dentro das regras, né, da proteção de ler aos dados, porque melhora a experiência do cliente. Seja essa como você está falando, né? Entrando agora no mundo aumentado e tendo outros insights, vai melhorar ainda mais de uma outra forma da qual a gente talvez nem conheça, né? Então, assim, é muito bacana você trazer esses prós e contras aí também. E agora, Alexandre, o que eu vou te falar, né? Eu ia perguntar uma coisa e perguntar outra. Você falou sobre dados, né? Você falou sobre entender, sobre gerar insights a partir de dados. Quando a gente fala hoje de varejo, a gente fala, né? E é isso que eu quero entender, se é isso que você está querendo me dizer. O varejo que vai vencer, o varejo que vai prosperar, ele precisa dos dados? Ou você vai falar, não, o cara que não tem dado consegue crescer também, mas você vê muito essa necessidade da tecnologia pro varejo. Tipo, eu vou abrir um varejo. Vamos supor aqui que a gente não está mais falando com o cara que quer ir para essa área, mas o cara que quer abrir um varejo. Né? Eu sou um empreendedor, agora quer abrir um varejo. Ele tem que pensar em tecnologia ou tanto faz, ele vai na intuição dele ali, ele monta a planilha dele ali normal, não tem nada desse negócio de dado e ele consegue competir talvez com alguém que está usando tecnologia. Qual que é a tua visão, Alexandre? Eu acho que assim, por algum tempo ele consegue ainda. Acho que a experiência, aquela matriz da experiência que a gente falou primeiro, conta mais ainda. Ele tem uma loja bonita, ele tem um sortimento ideal, né? Aliás, isso é uma mudança que está acontecendo, assim, você olha as lojas antigas, é produto pra caramba, né? Parece que você tá andando no mato, assim, de tanto produto que tem. As lojas novas têm cada vez menos produto, porque é um mini canal, você tá juntando online, offline, enfim. Mas ainda tem essa possibilidade. Agora, quanto tempo ele vai durar? Se ele vai vencer, se ele vai competir com os grandes, sem dados eu acho impossível. Aí, tendo dito isso, né, assim, a gente os dados não são necessariamente vêm deles. Dado é um nome, é um termo que assusta muita gente. Né? Você é um cientista de dados, eu não sou. Mas eu sei o que os dados podem gerar. A maioria das pessoas, você fala em dados, eles se perdem, eles querem na hora, eles não sabem o que fazer, eles perguntam quem é, eles vão procurar um engenheiro, o que eu faço, e não tem engenheiro de dados suficiente para todo mundo contratar, concorda? É bom para vocês. Mas então, mas tem um monte de ferramentas que você pode acoplar a sua base de dados, ou que você gera de dados, e que vão te devolver informações úteis, que é o que eu estou chamando de insights. Né? Insight é uma informação importante sobre alguma coisa que você quer saber. É algo que te ajuda a entender um assunto. Então, eu quero saber como as pessoas se movimentam na minha loja. Você não precisa de dados, você precisa dessa informação, mas só que essa informação você só consegue coletando dados. Se todo mundo for tentar entender dados, todo mundo vai ficar louco, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Mas se a gente procurar qual é a plataforma que me fala, que transforma esses dados em informação, em insight, tem um monte. Na web você usa o Google Analytics, né? E aí tem coisas, quando você vai para a mídia, por exemplo, eu não preciso saber os dados de toda a minha audiência. Eu vou lá no Meta, pago, falo que eu quero alcançar as pessoas, sei lá, de TI, de marketing, de coisa, e eles estão captando os dados e eles estão gerando, já estão fazendo a entrega. Eu nem os insights eu tenho, eu só tenho o resultado do meu investimento lá. Né? Então, eu só estou falando isso para desmistificar um pouco o lance dos dados, porque assusta as pessoas. Mas tem que ter. Agora, a primeira pergunta, né, e aí você tem mais propriedade do que eu para falar, você não é só eu preciso de dados. Tem que primeiro saber quais perguntas você quer resposta.
E aí você constrói a base de dados a partir das perguntas. Você não constrói primeiro uma base de dados e depois sai fazendo perguntas. Né? Primeiro você faz as perguntas. O que é importante para o meu negócio? Eu vou abrir uma loja, eu quero saber que dia que tem mais gente, que mais gente vem na loja. Isso é uma pergunta razoável, sei lá. Né? Eu quero saber o que vende mais, talvez genérica demais. Eu quero saber se as pessoas gostam mais, sei lá, estou fazendo uma loja de refrigerante, eu quero saber se eles gostam mais de Pepsi ou Coca-Cola. É fácil de ter essa resposta, mas você precisa de dados, né? Para ter essa informação. Então, acho que é isso. Tudo começa com as perguntas certas, constrói a base de dados e descobre e arranja um jeito de transformar isso numa informação útil. E tem um monte de ferramenta aí para ajudar. Mas tem que ter dados. Respondendo a sua pergunta, ninguém sem dados vai sobreviver no mundo que a gente está vivendo. Concordo 100%. Apesar de que, né, sempre tem aquela... Pô, mas eu quero abrir uma padaria. Sempre que a gente fala padaria ou papeleira, uma padaria ali na esquina, tranquilo. Não, tudo bem, você pode. Né, um negócio local, tal, tudo bem. A gente tá falando aqui pensando, sei lá, você quer abrir uma startup de tecnologia, de varejo, o retail tech, né, para crescer e tal. Pô, aí você vai precisar de dados. Né? Você tá pensando em escala, você tá pensando em crescer, aí você precisa, porque senão você não compete, né? Porque você disse uma coisa muito importante. O dado em si, a questão não é o dado. É a resposta que você quer, a informação que você quer. Porque no fim da ponta, se não houver uma tomada de decisão... Não fez a menor diferença, exatamente. O que você vai fazer? Não adianta, você pode ter todos os dados do mundo. Não, vem aqui, eu sei, a minha loja aqui, a galera entra tal horário, tá, mas o que você faz a partir disso? Porque se você não faz nada, pouco importa, né? Você falou assim, por exemplo, da extração de dados. Uma vez, eu fiz quase para tentar criar um produto, etc. Eu conhecia o cara que era do mercado e tal, eu falei, deixa eu pensar no produto aqui. Eu fiz um scrapping de alguns mercados, na verdade, dentro de da cidade, e comparei, falei, cara, que isso? Né? Tipo, era um mercado mais caro em tese do que o outro. Mas assim, não tinha nenhuma correlação aos preços, se você separasse. Exemplo, cerveja, que eu lembro que eu punha lá. A Heineken ele vendia 14% mais barato e todas as outras mais caro. Eu falei, cara, não, tudo bem, você pode até fazer isso. Mas então usa esse 14% mais barato para fazer uma promoção, para dizer que você vai. Porque às vezes o cara vai lá só para pegar esse mais barato e acaba levando os outros, mesmo sendo mais caro, mas você deu chamariz para ele, sei lá. Faz uma estratégia de negócio. O negócio é seu, não é meu, eu só tô te dando exemplo. Mas né, do cara lá do mercado. Mas assim, você precisa tomar uma decisão, precisa te utilizar para alguma coisa. E quanto mais dados você tem, mais informações para você tomar uma decisão. Agora, dizendo isso, né? Antes da primeira pergunta, eu lembrei de uma... Falando em TED, né? Isso aí você pode assistir, você vai gostar. Não sei se você já viu. Ele chama Pronave, não sei se é Pronave Mystery. É o cara, em português, o TED dele, de 14 anos atrás, é o poder fantástico da tecnologia do sexto sentido. Assista. Eu não sei se você já viu, mas assista. Esse cara é impressionante. Hoje ele é CEO, eu não lembro do que, mas ele é um cara... ativo aí na parte de IA, mas assista vocês aí que estão aí também. E você, Alexandre, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas agora, Alexandre, a gente já está indo quase para a nossa parte final. Vou fazer praticamente a última pergunta para você, mas ela é importante. Porque primeiro você contou sobre a sua trajetória não linear, né? Que você começou e foi na área na parte de design, você estava. E depois a gente já pulou para a parte de varejo, né? Mostrando coisas importantes, né? A gente primeiro falou sobre a experiência do cliente, né, que englobava também a parte de tecnologia, que foi quando a gente foi para a realidade aumentada, né, e o quanto que isso pode impactar, o quanto isso pode ser importante. Depois a gente automaticamente caiu nos dados, porque quando você falou que eles podem vir para nos ajudar em tomada de decisão. Mas tudo isso, né, até juntando sobre a parte sua de design, com varejo, que não é tão fácil você conectar à primeira vista, mas depois tudo faz sentido. Mas eu vou lembrar de um cara que veio aqui, que foi o Mauro Andreassa, e você vai entender a minha pergunta. Ele falava, Fábio, indústria automobilística, foi um episódio sobre indústria da mobilidade. A indústria da mobilidade, há não sei quantos anos atrás, ele tinha 40 anos de experiência, eu acho, nisso. Era só a indústria automotiva. Hoje em dia, o ecossistema de indústria da mobilidade é indústria automotiva, elétrica, arquitetura, né? Porque você tem que planejar, planejamento, engenharia civil, cara, é tanta coisa, computação, é tanta coisa junta, porque o ecossistema é muito grande. E a mesma pergunta faço para você sobre a parte que a gente está falando em varejo. Quando a gente fala em varejo hoje, é só o cara de vendas, é só o cara que tem a ideia do negócio.
a gente juntou agora com a parte de design, né? Que a gente incluiu. Eu falei, você também da parte de tecnologia. O que é o ecossistema do varejo? Ele também é muito amplo, assim, Alexandre? Você acha que assim, o cara que hoje quer ir para o varejo ou quer montar uma coisa do varejo, independente da área que ele for, ele tem potencial para criar um negócio lá dentro? As habilidades deles vão ser importantes? O que você vê dentro desse ecossistema de varejo que seja importante dentro desse segmento? Ah, legal. Boa pergunta, não sei se eu sou equipado para responder ela à altura. Eu atuo num pedacinho do varejo, Sim. né? Que já dá uma dica aí da resposta, mas e eu presto serviço para o varejo. A operação de varejo é extremamente complexa e cheia de nuances, e o próprio varejo, a indústria do varejo é dividida em muitos segmentos. Tem o varejo de moda que tem suas peculiaridades. Talvez a única coisa em comum entre o varejo de moda e o varejo alimentício é que tem parede e porta. Entendeu? Não é só que são idiosincrasias, assim, são operações distintas, volume, tudo, sabe? Você vai abrir, e eu vou falar mais, você vai abrir um supermercado, você vai abrir um supermercadinho, você vai abrir um hipermercado, são outros bichos completamente diferentes, assim, também. E a cadeia, claro que todos têm em comum ter fornecedores, né? O que vende o produto final, enfim, mas você tem uma cadeia de fornecedor que vende equipamento, você vai ter uma Arara se você é de moda, se você vai ter um provador interativo, igual tem, se você vai ter geladeira, né, no supermercado. Falou da padaria. Mesmo o cara que quer abrir uma padaria, daqui a pouco ele não vai sobreviver se ele não tiver um forno inteligente, que consegue otimizar o uso da energia para ele. Né? Enfim, então mas é uma operação super, super complexa. O que eu recomendo para qualquer um, e aí vai meu lado empreendedor, né? Até por causa das dores e do que eu sofri. Você, não importa em que segmento do varejo você queira atuar, primeiro aprende o negócio. Antes de só pensar, não, eu tenho uma ideia muito legal, vou abrir uma loja de, sei lá o que, vou abrir uma loja de caneta, né? Porque eu acho um produto incrível. Não, entende primeiro o negócio, né? Entende como vai funcionar. Tem um livrinho muito bacana, se alguém quer empreender. Se você me permitir ficar um pouquinho, eu falo do começo da minha carreira de empreendedor. Assim. Sim. Vai ter um livrinho muito bacana que chama O Mito do Empreendedor, o Mito do Empreendedorismo. E o mito é o seguinte, segundo o autor, que o técnico do negócio não entende o negócio da técnica, necessariamente, entendeu? Então eu quando fui empreender, eu falei, cara, eu sou um baita de um designer, modéstia à parte, né? Eu já fui melhor. Eu sou um baita designer, então eu vou ser muito bom no meu design. E aí eu descobri que eu não entendia nada do negócio do design. Eu entendia muito de design, mas não do negócio do design. São duas coisas diferentes. E eu penei até o dia que caiu a ficha, cara, eu não sou mais designer, agora eu sou empresário. E eu tenho que pensar, hoje é a hora que eu posso sentar, eu adoro fazer a comunicação da minha empresa, a apresentação institucional, a marca, fui eu que fiz, tal. Bacana. Essa é a hora que eu posso ser designer, entendeu? Sim. O resto do tempo eu não posso ser designer, eu tenho uma designer que trabalha para mim, mas eu não posso, e aí é a diferença. A hora que se alguém vai entrar no varejo, se quer empreender no varejo, toma um tempinho antes e entenda o negócio do varejo, né? Eu quero prestar serviço para o varejo. Entenda, primeiro se prepara para o seu negócio que você quer mostrar, entregar, mas tenta estudar o varejo também. Em 2016 a gente fez a virada de chave assim, na nossa empresa, a gente falou, a gente vai fazer experiência digital no varejo físico, e a primeira coisa que a gente fez foi chamar um amigo que tem 20 anos, mais de 20 anos de experiência. A gente chamou pizza no escritório e ele ficou até meia-noite com a gente dando uma aula de varejo. Tipo, eu não tinha ideia que num Extra, um caminhão da Colgate, eu não sei quantas vezes por dia chega uma carreta da Colgate com pasta de dente. Não é que chega um estoque e fica o mês inteiro até vender tudo, entendeu? É por Sim. dia. Então, a hora que ele me deu a noção, assim, cara, é muito maior do que eu imaginava, a operação do varejo, né? Então, acho que é isso, assim, entenda o negócio antes de entrar por aí. E se você me permitir, assim, o lance do empreendedorismo veio... Eu comecei a faculdade, meu pai falou para mim, por que você não abre sua agência? Eu acho que meu pai é alguém, né, tá vivo, mas
frustrados com a cadeia, com a forma como as relações de trabalho se dão normalmente, e a hora que eu vi, ele estava abrindo uma empresa para mim. E eu tava lá penando, e eu tentei fazer, para conseguir um cliente para uns anúncios de classificado no jornal, era minha agência, tinha uma agência de publicidade, eu trabalhava no porão na casa do meu tio, e não é que faliu, eu percebi que eu não tinha, fiquei doente, eu precisava entender um pouquinho mais o negócio. Sim. Aí fui, arranjei um emprego, trabalhei 5 anos numa agência, até hoje o dono dessa agência é um mentor, nessa agência eu aprendi coisas muito legais, que servem para mim, me fez me apaixonar pelo varejo, me fez entender várias nuances do que é o teu negócio. Trabalhei com gente que me deu mau exemplo também, e eu passei a gerir principalmente pessoas de uma forma diferente, mas aprendi muita coisa muito boa com gente muito legal nos 5 anos que eu trabalhei lá. Tudo faz mais de 20 anos que eu trabalho lá, e como eu falei, o meu ex-chefe, a gente se chama de boss até hoje, um cara que eu admiro, o cara que era o gerente, o diretor, sócio financeiro, é um cara que me ensinou muita coisa na vida. Um dia eu cheguei para ele e falei, Roger, dá para você me dar um adiantamento para eu quitar meu cartão de crédito? Aí ele falou, Ale, eu até posso, mas se você não mudar, o mês que vem você vai pedir de novo aqui, entendeu? O cara me deu uma aula de finanças, assim, então o cara foi muito legal. A gente, você entendeu, são coisas, são lições da vida, assim, que o convívio profissional ajudei. Eu acabei saindo de lá, 2 amigos, a gente trabalhava todo mundo junto, montaram um escritório de design e me convidaram para trabalhar com eles, para ser sócio. E aí reacendeu a chaminha do empreendedorismo. E aí tem uma coisa muito legal de empreender, que é uma liberdade de pensar como falar isso direito, de poder experimentar. Sim. Hoje eu tento dar para os meus colaboradores a liberdade de experimentar, de empreender dentro da minha empresa. Essa para mim é uma das maiores paixões, de poder empreender, de poder experimentar coisas novas, de testar, errar rápido, fazer uma coisa nova, ter foco, claro, desenvolver as coisas, crescer, mas eu acho que essa para mim é uma coisa muito, muito legal do empreender. E aí não tem teto, né? Não tem limite. Claro, a gente tem vários limites, mas o barato também é vencer, encontrar gente que te ensina. Eu tenho vários mentores que me ajudam pra caramba nessa jornada, assim, que quando eu preciso, eu telefono, eu mando um WhatsApp, eles tomam um café, sentam comigo, almoçam e me dão conselhos, e isso também ajuda bastante. Então, empreenda, procura mentores, e não tenha medo de errar. Acho que isso é importante. Muito bom, Alexandre. Trazer essa sua experiência, né? Você falou tanta coisa rica aqui pra gente, Alexandre, né? Que a gente, nessas pessoas que estão ouvindo aí, absorver uns 2% já vai ser de uma valia incrível, né? Porque você trouxe ainda agora, quando você falou de empreendedorismo, a parte de mentor, eu vou começar pelo final, super importante, né? Tem gente assim que às vezes, e as pessoas quando vão pedir ajuda, elas às vezes têm vergonha, e as pessoas falam comigo muito sobre automobilismo, falam, gente, pode me encher o saco quantas vezes vocês quiserem. A minha vida é extremamente corrida, mas eu posso ter certeza que eu vou arrumar um dia, uma hora, eu vou falar com você, isso não me custa absolutamente nada, nada. Eu gosto de fazer isso, né? Porque pessoas fazem isso por mim também, né? Eu também tenho pessoas que me orientam, e eu oriento pessoas, e a gente tem que ser assim para que as pessoas cresçam. Né? As pessoas fazem com prazer. Eu peço ajuda também, cara. Tipo, são fases da vida diferentes, né? Você tá querendo chegar onde eu tô, mas eu também tô querendo chegar onde as pessoas estão. E as pessoas vão se ajudando. Então, assim, é super tranquilo, né? Você tem que ir atrás das pessoas certas que conquistaram, que você já quer conquistar, ou que estão em algum lugar que você quer estar, né? E podem te contribuir. Então, assim, é bacana buscar mentores. Quando você fala sobre empreender, você diz tudo, né? Você disse uma das coisas mais valiosas de empreendedorismo, principalmente para jovens ou pessoas que estão querendo mudar e querendo empreender, é uma das coisas mais valiosas. Eu, quando eu abri a primeira escola, que é essa aqui, né? Eu como um crítico da educação, crítico com, assim, como eu disse para você, eu fiz mestrado, vou fazer doutorado, vou continuar estudando o resto da minha vida. Mas assim, eu sugiro mudanças ao ensino tradicional da educação. O que eu falei? Eu falei, quer saber? Eu vou ensinar como você resolve álgebra linear através de código.
Por que a pessoa pega um lápis e papel e resolve uma matriz? Então eu comecei a ensinar álgebra linear, que não é uma coisa tão simples, através de programação, e falei, cara, vai ser isso. E gastei uma energia gigantesca. Eu fiz 30 horas de curso, e assim, para gravar, como eu não sabia absolutamente nada, eu demorei, te juro, cara, era 5, 6 horas para um episódio. Porque para gravar e depois editar, eu não tinha um computador bom, cara, eu fazia tudo errado. Né? Tanto que uma pessoa falou assim, cara, é impossível. Mas fazia. Mas fazia. Ela falou assim, é impossível você demorar 5 horas para uma aula de 1 hora. Eu falei, demora. Aí eu fui entendendo as coisas, né? E assim, eu gastei muita energia para aquilo e aquilo foi de nada. Não, porque eu aprendi. Hoje eu tenho uma oratória muito melhor porque eu gravei centenas de horas e já tive uma oratória bem pior, né? E a questão de entender como fazer aulas hoje no digital, porque eu já tentei várias vezes, mas assim, eu errei no ponto, cara, eu não entendia nada do negócio educação, eu não tava nada no negócio imerso com pessoas que conhecendo pessoas, né? Eu não conhecia nenhum diretor de escola, nenhum dono de escola, não conhecia nada. Então como é que eu vou entrar com o mercado para lá? Então assim, entender do negócio, e hoje eu consigo entender muito mais, mas depois da vivência, né, como isso acontece, e você precisa ser isso, né? Eu hoje também estou programando muito, mas assim, vai chegar um dado momento, eu sempre falo, tipo teve um cara que, agora design, eu tô lembrando, teve um cara que é muito bom design também, até te recomendo assistir, que foi o José, né? Eu gravei com ele, acho que foi em 2021, acho que eu gravei com ele, foi muito bacana, vou te mandar depois do episódio. E ele falou assim, Fábio, e eu tô até lembrando vocês dois, até tem coisas parecidas. Ele falou, Fábio, o Zé que era designer gráfico, ele teve que deixar de ser pro Zé diretor nascer. E o Zé que era diretor deixou de ser pro Zé empreendedor nascer. E aí a vida é assim, a gente vai deixando de ser para que o novo dá, porque não dá para você fazer tudo. Né? Então, assim, a gente muda e são funções totalmente diferentes na parte técnica, na parte de cuidar de negócio. Então, assim, é muito bacana você trazer isso. E só para finalizar o meu último comentário, você vê que eu comento bastante, né? Você deixar as pessoas empreender dentro da sua empresa, para mim é fundamental, porque hoje, com a velocidade que as coisas estão mudando, cara, você precisa o tempo todo estar criando coisa nova, de gente com liberdade, com criatividade. E aí vai vir sempre aquele, né, o retrô, das 5 gerações que tem aí, o cara vai falar, mas na minha época você não fazia isso. E eu sempre lembro de uma frase que um cara falou, eu não lembro quem, eu tenho péssima memória, né? O cara falou assim, não tem coisa mais certa para você falir uma empresa do que você fazer o certo por muito tempo. Porque as coisas vão mudando, né? Então, assim, isso é uma coisa muito bacana. Bom, chegamos ao fim então do nosso episódio, né? A gente falou sobre tantos pontos, não deu para falar tudo, né, Alexandre? Mas é muita coisa bacana. Mas a gente falou de tecnologia, realidade aumentada, da importância da experiência do cliente, como a sua carreira foi não linear e como você mesmo tirou o peso dessa escolha tão cedo para muita gente. E agora falou um pouco sobre empreendedorismo, sobre coisas muito importantes. Eu tenho certeza que tudo isso se conecta muito bem para todo mundo que nos assistiu aqui até agora. Então, Alexandre, eu queria só deixar o espaço para você se despedir aí dos nossos ouvintes, dizer onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. Se você tiver também alguma coisa da sua empresa que queira divulgar, onde a gente pode te conhecer, o espaço é todo seu. Todos os links de tudo que você falar e quiser vai estar na descrição deste episódio. Então, o espaço é seu para se despedir, Alexandre. Perfeito. Fabinho, muito obrigado aí pela conexão, obrigado pelo convite. Foi muito, muito legal participar, poder falar da história, ajudar. Você falou uma coisa legal e para mim é uma regra também. Eu recebo muito de muita gente e eu gosto de dar também, né? Tem que repassar toda a generosidade das pessoas aí para frente. Então, tendo dito isso, eu estou lá disponível no LinkedIn, Ale Valdívia. Ale Valdívia virou nome artístico, porque eu sou de uma geração de Alexandre, Alessandro, Alessandra. Então virou Ale Valdívia, todo mundo era Ale com sobrenome. Sim. Ale Valdívia é Instagram, Ale Valdívia é LinkedIn. Pode me procurar lá, pode me mandar mensagem. Eu sou super aberto, adoro no que eu puder ajudar, dar conselho que estiver dentro da minha capacidade, obviamente. A minha empresa chama Alice Wonders. A gente está inaugurando uma flagship, que é um showroom de tecnologias. Também está disponível aí para receber grupo, receber gente, receber visita. É só marcar, a gente combina, a gente recebe muita gente de escola de arquitetura, de design, escritórios de arquitetura lá, além de clientes, né, obviamente. Mas meu sócio é uma baita cabeça de um cara que programa desde os 3 anos de idade. Você se dá bem, a gente precisa combinar. Meu Deus. O pai dele foi o primeiro
pai dele foi o cara que fez o primeiro circuito de dupla camada, circuito impresso de dupla camada no Brasil. Caramba! Tem uma ideia, engenheiro da IBM, E é um cara fantástico, adora dividir conhecimento também. É o Steve Jobs e o Wozniak aí, então, estou conversando com... Obrigado. Tem gente que só, quando falam R2, D2 e C3PO, eu já fico feliz. Mas cara, olhar meu Instagram é um barato, eu só falo de trabalho e posto desenho. Não tem nada da minha vida pessoal lá, raramente tem, mas é outro canal de comunicação, tá disponível. De novo, eu vou terminar falando para quem está começando, quem está na hora de escolher uma profissão, vou falar o que meu pai me disse quando eu entrei na faculdade. A faculdade só aponta um caminho. Eu não acreditei no meu pai quando eu entrei na faculdade, eu acreditei nele só depois que eu saí da faculdade, mas eu continuo repassando o conselho. A faculdade só te mostra, fala, é por ali, e aí a vida, ainda mais no mundo de hoje, não é linear, então não tenha medo de errar, não tenha medo de fazer escolhas, não tenha medo de ser um generalista. Também é legal, é importante até a gente definir o que a gente quer ser e poder se aprofundar em algumas coisas e quem sabe em muitas durante a vida, né? E aí o último conselho é estuda pra caramba. Eu não fiz MBA, eu me arrependo até hoje de não ter seguido educação formal, mas cara, eu leio pra caramba, eu estudo muito até hoje, eu não paro de estudar, passei o final de semana estudando AI, em engenharia de prompt, para conseguir fazer um raio de uma foto no AI. Muito bom, essa é uma ótima dica. Então tem que estudar pra caramba pro resto da vida, né? O mundo vai mudar muito ainda. Isso. Obrigado aí, Fabinho. Obrigado, Alexandre. Ale, muito obrigado por tudo aí. Foi um ótimo bate-papo. Tenho certeza aí que todos assim adoraram. Que nem eu que, ó, já estou com o caderninho completo, né? Mais uma página aqui, mais um aprendizado desse MBA aqui, ó. Isso aqui para mim é um MBA. Eu vou aprendendo com vocês aqui e vou me aprendendo e evoluindo. Então, muito obrigado a todos, obrigado, Ale, a todos que assistiram até aqui, né? Não se esqueçam, né, de seguir a nossa página, né, de avaliar o nosso canal, né, na plataforma que você está nos escutando e ou assistindo. E não se esqueçam, na próxima semana tem mais Matrizcast, mais 4ª temporada para vocês. Eu espero vocês no próximo episódio. Obrigado!